Bom, pessoal, são 8 horas, horário que a gente sempre inicia os nossos trabalhos, então sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. A presença de vocês é muito importante para a gente sempre levar adiante os nossos estudos. Estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, é um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso irmão André Luiz, no nível 1955. Estudamos em conjunto com o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, um livro de 1971. O de Martins Peralva é um livro de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente sempre se apoia sobre esses dois livros. Só um instante que eu desliguei o som do computador, mas não desliguei o som do celular. Agora desliguei. Desculpa. E semana passada nós terminamos, né? Pensamento e Mediunidade, a mensagem final, né? Desse primeiro grupo mediúnico que André Luiz, Hilário e o instrutor Aulo estavam acompanhando. Pensamento e Mediunidade foi a mensagem final desse mentor, esse mentor que se encontrava bem distante do local. Quem trouxe a mensagem foi a nossa irmã Celina, que é uma médium de desdobramento, né, numa linguagem de Allan Kardec. Ela é uma médium sonambúlica, né, inconsciente, é uma médium de desdobramento inconsciente. Ela agiu um pouquinho diferente do trabalho que ela tinha realizado já durante a sessão, um trabalho sonambúlico inconsciente. Nessa mensagem, ela transmitiu a mensagem num outro estado, um pouco mais avançado do sonambúlico consciente, ou desdobramento consciente, que é o estado de êxtase. No estado de êxtase, ela trouxe a mensagem de maneira fiel, uma quantidade anímica praticamente inexistente, como o próprio Aulus nos coloca no capítulo 13, ou seja, é um estado em que ali o próprio espírito ele se retira do aparelho, praticamente ele se separa do aparelho e permite com que o espírito comunicante se aposse de todas as faculdades. Então, há uma transfiguração grande do tom da fala, da expressão da médium, e ela traz a mensagem de maneira praticamente fidedigna, porque não há nenhuma interferência. A médium ela fica ligado ao aparelho físico, uma, uma ligação extremamente tênue, extremamente fina e delicada, deixando o aparelho físico realmente todo à vontade do espírito comunicante. É um estado de êxtase, é um estado bem, bem complicado, vamos dizer assim, por falta de palavra, não me vem uma palavra melhor para dizer, é um estado muito difícil de ser realizado. O médium realizar esse tipo de trabalho não é um trabalho comum, é um trabalho bem difícil de ser realizado e, normalmente, que eu conheça, né, ele só é realizado mesmo por médiums que tenham essa característica de desdobramento basicamente completo, né, e que permitam, né, o comunicante ali realmente utilizar os recursos do corpo físico para trazer as informações necessárias. Foi realmente um trabalho lindo, né? Porque ele dedicou metade do capítulo para falar de pensamento e outra metade para falar de mediunidade. Porém, acabou a sessão, encerramos a sessão. O nosso irmão, que é o Raul Silva, que era o dirigente, ele encerrou os trabalhos. O dirigente da sessão o nosso irmão que coordenava, era esqueci o nome dele, hein? Puxa vida. O coordenador dos trabalhos era que era o dirigente espiritual, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Bom, de qualquer maneira, eles encerraram os trabalhos, e aí agora eles estão ali, vamos dizer, na frente do centro, eles estão na rua, né? E é noite, é noite. Os médiuns, os trabalhadores vão retornar para os seus lares, mas o trabalho continua. O trabalho continua. E a gente vai ver hoje o desenrolar desse trabalho que será realizado agora à noite.
em desdobramento. A nossa irmã Celina vai realizar um trabalho que vai ser para nós apresentado para André Luiz, Hilário e o nosso irmão Aulus. Nós vamos ver a resposta da pergunta da Mari, por que o marido da dona Celina levantou para querer falar com ela no capítulo anterior, né? Porque é que ele teve essa possibilidade, né? O nosso irmão Abelardo, o nome dele é Abelardo, né? E a gente vai ter a continuação disso. Quem vai conversar hoje conosco, quem é o nosso facilitador hoje, é o Roberto. É o Roberto que vai fazer essa parte. Eu acho importantíssimo isso, eu penso que isso é uma das coisas mais importantes do nosso estudo, é pessoas de fora colocando o Roberto, o Marco Antônio, quem sabe a Ana, né? Quem sabe a Ana, eu vou convidar pelo menos um capítulo, né? A Márcia, ou seja, pessoas que trazem as suas experiências, gente. As minhas experiências são diferentes da do Roberto, são diferentes do Marco Antônio, da Ana. Cada um tem um acúmulo de experiências diferentes. E é importante a gente ter essa oportunidade, num livro, refletir experiências que cada um de nós vai abarcando durante os trabalhos, durante a nossa vida aqui enquanto encarnado, e mesmo na composição da nossa personalidade, das nossas muitas existências e muitas experiências, né? Muitas vivências, quem sabe muitas experiências, né? E essas experiências precisam ser compartilhadas. Penso que isso é enriquecedor. Por isso, Roberto, obrigado por você estar colaborando com a gente. Obrigado de coração por você estar nos ajudando. Agora, eu queria abrir para vocês quem gostaria de fazer a abertura dos trabalhos de hoje. Fiz a semana passada, fiz a semana retrasada, mas acho importante alguém que esteja aí inspirado hoje. Pode ser uma abertura simples, mas é importante a participação, sabe, gente? Para a gente poder aí ir se ligando, né? Alguém gostaria de fazer essa abertura? Pode ser até o Roberto, eu não sei se ele se sentir... não, eu desejo... Gente, é aberto. Eu faço, Eduardo. E que nós possamos, nesse momento, nos reunir em pensamentos voltados ao Cristo, nos irmanando e almejando a nossa comunicação com os nossos mentores, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por tantas possibilidades, pela possibilidade da vida, pela possibilidade da nossa existência aqui nesse planeta, onde nós nos confrontamos com as nossas provas, que fazem com que nós possamos seguir em frente, evoluindo, nos aprimorando e nos aproximando cada vez mais dele. E assim nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estudo e que os nossos mentores, os nossos companheiros, possam se aproximar e nos auxiliar, nos intuir e possam também facilitar a absorção de todos os conhecimentos que serão trazidos aqui esta noite. E assim agradecidos, nós iniciamos então com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, então, quem vai hoje ser o nosso facilitador é o Roberto. O nome do coordenador da equipe, o mentor, né, do grupo, era Clementino. Desculpa, gente. Mas é só para constar que fica gravado, né? Então, é o nome do mentor do primeiro grupo, que era composto pela Eugênia, a Anélia Araújo, o Antônio Castro e a Celina. Como dirigente era o irmão Raul Castro. Nós tínhamos alguns outros médiuns de sustentação. A mesa era composta, se não me engano, de 10 pessoas, né? Tínhamos os médiuns de sustentação que não foram citados, mas esses foram os médiuns que trabalharam. E eles estavam ali sob a supervisão do Clementino, que era o mentor dos trabalhos. Ele não estava sozinho, era um grupo grande de espíritos em que ele era o mentor, ele era o coordenador daquela equipe, né? A gente vai falar sobre coordenação de equipe um pouco mais adiante. No próximo grupo, nós vamos ter um mentor diferente. E há uma equipe muito maior do que a equipe que o Clementino ali tinha, uma equipe bem maior.
E vai ser um trabalho muito interessante, e nós vamos ver que é o próximo grupo que André Luiz vai acompanhar com o Aulus e o nosso irmão Hilário. Mas hoje é o capítulo 14, em serviço espiritual. Roberto, que os bons espíritos possam lhe inspirar, lhe intuir, para que a gente possa encontrar aí as respostas para esse capítulo, um capítulo muito interessante, porque ele vai trabalhar com um aspecto que eu penso ser interessante para nós, que estamos numa formação mediúnica, em que nós vamos falar de pronto-socorro espiritual e hospital espiritual. E a gente vai ter ali uma ideia um pouco mais ampla desses recursos e desses serviços que nós temos, principalmente na nossa casa, que é o CETRELV, que é um pronto-socorro e um hospital espiritual. Então, é um capítulo que veio bem a calhar para a gente conversar. Os bons espíritos possam lhe inspirar. O share está aberto. Tá, eu vou então compartilhar minha tela. Vocês estão vendo agora? Está compartilhado? Sim. Tá? Ok, pessoal, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. O Eduardo sempre como nosso mentor aqui desses trabalhos. A nossa gratidão sempre por ele, por tanto trabalho que ele se oferta, doa, e que nós gostaríamos de aproveitar cada vez mais. Obrigado, Eduardo, pela possibilidade. O Eduardo falou que nós somos diferentes, realmente nós somos diferentes. Eu não sou esse enciclopédia que o Eduardo é, então eu tenho as minhas deficiências. Então vamos ver se consigo passar para vocês tudo que tem de informação nesse capítulo, que é muito grande. Sempre é muito grande a quantidade de informações desses capítulos de André Luiz. Eu espero que eu consiga passar para vocês o que tiver de interesse. Para tornar a coisa mais dinâmica, eu sugiro que a gente faça perguntas durante a apresentação. Então é sempre bom, porque a gente interrompe, isso dá uma amenizada na apresentação. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, me façam. Eu não vou conseguir olhar a mão levantada, então me avisem quando vocês tiverem alguma questão. Ou Eduardo, por favor, se fique de olho nisso, por favor, e me avisa quando tiver questão. A gente interrompe e já faz a discussão, tá? Então, nós vamos falar no capítulo 14, que é em serviço espiritual. As referências é o livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, nos capítulos Espiritismo e Lar e Estranha Obsessão. Okay? Para quem quiser depois acompanhar nesse livro do Martins Peralva, nós vamos estudar esses dois capítulos. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse capítulo, eu vou fazer uma revisão de alguns capítulos anteriores, porque muito se dá em torno de uma situação que aconteceu nesses capítulos. Então, um desses capítulos fala sobre um personagem chamado Libório, que ele sofre uma grave alienação mental, né? Ele vampiriza uma moça que estava encarnada e que era o ex-relacionamento dele há 5 anos e que era sintonizada com ele e que sofria uma série de desajustes orgânicos e mentais. Então ela procura um centro espírita, procura o socorro do centro espírita porque estava sendo vampirizada por Libório que estava desencarnado. Então ela encarnada procura o centro espírita em socorro e ele ali atuando nesse relacionamento com ela. E o Libório, quem que é esse Libório, esse personagem aí? Ele foi muito bem caracterizado nesses 2 capítulos. Ele era um obsessor. E o que ele foi chamado, então? Essa companheira dele procurou o centro espírita, e aí ela passou por uma sessão de desobsessão. E aí vem o Libório nessa sessão de desobsessão, e naquele entendimento todo que se faz dentro da doutrinação, né, ele é chamado, então, a olhar o passado. E aí ele tem um choque. Porque ele lembra o que aconteceu no passado, quando ele estava encarnado, e quando era época de carnaval, e a gente vê nessa figura aqui, e a gente vê a sessão mediúnica aqui toda, aqui, esse aqui é o Libório, recordando o que aconteceu, né, através de uma médium, e aí ele vê a passagem que marca profundamente a mente dele, que é a mãe dele. E ele chega, a mãe doente, acamada, né? E a mãe pede para que ele saia e compre os remédios. Mas era época de carnaval, Libório tinha uma série de complicações em termos de conduta, e ele sai, mas ele simplesmente esquece a mãe, esquece entre aspas, porque ele se aproveita do carnaval, então vai para as festas, tudo, e pega o dinheiro que ele ia comprar o medicamento
e gasta em toda essa festança toda. Ele não compra o medicamento, volta para casa depois, não sei quantos dias nessas andanças, e a mãe já tinha desencarnado. E aí vai lá o Libório com essa questão de culpa toda dentro para se trabalhar. Então, confrontado com esse passado, uma vez que ele estava obsidiando então a companheira encarnada, ele tem uma crise e é encaminhado então para uma organização de assistência próxima à crosta. Então, nós retornamos, nós agora lembramos quem é o Libório e a companheira. E aí, essa cena que o Eduardo já comentou. Então, passado aquele capítulo anterior, eles já tinham saído do centro espírita, né? Aqui André Luiz, o companheiro e o mentor. E aí vem esse sujeito aqui, que é o Abelardo. Então, ele começa justamente contando isso. Distanciávamos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Então, eles, quando eles estavam lá no centro espírita, eles notavam a presença desse irmão desencarnado, que era o marido de Celina, que era aquela médium bem importante lá do centro espírita, e eles notam que eles estão lá fora, mas eles vêm se aproximando o Abelardo. Opa! E Aulo, então, apresenta o Abelardo para os outros colegas. Então, esse é o nosso irmão, Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Quer dizer, ele não tá adaptado ainda ao regime espiritual, ele está numa fase de adaptação. E aí a gente vê muito interessante nesse capítulo por que ele está nessa fase de adaptação, né? Ele ainda é um espírito muito apegado, né, à condição material dele. Então, continua. Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escola, não era uma entidade elevada, não era uma entidade, ele tinha muito ainda conceitos arraigados dentro daquela materialidade dele. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Então, eu coloco essa figura aqui da pessoa que é amante da própria fortuna, né, que fica arraigada, apegada, e quantos de nós não vimos já essa condição, essa situação em sessões de obsessão, em que a pessoa fica tão arraigada àquela situação, aquela condição, ou mesmo aquela situação mental onde ele se nutre por tantos anos, séculos e milênios, e fica ali, naquela condição cristalizada da mente, né? E a gente vê, então, no comentário a questão 155 do Livro dos Espíritos, que é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo que durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então, a gente vê que o Abelardo, interessante a gente ver essa primeira parte dele, tentar caracterizar o Abelardo, mostrando alguns dos problemas do Abelardo, e isso chama muita atenção, porque muitas vezes, nas sessões que a gente tem de desobsessão, é um padrão, mais ou menos, que a gente encontra essas entidades. E aqui ele continua. Dentro dessa descrição, eu extraí algumas frases que caracterizam o nosso irmão. Então, ele era um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Ele não aceitava. Ele não aceitava mais que ele estava afastado daquela vivência material, daquela vivência terrena, né? Ele não tinha se adaptado àquela condição espiritual ainda. Aquela condição que você vai se desprender de toda aquela matéria, né? Então, ele desencarnara muito cedo em razão dos excessos que eliminaram a força orgânica. Quer dizer, não era para ele desencarnar naquela hora. Ele abusou e aí ele chegou a essa condição. Vagueara por muito tempo em desespero. E a própria condição dele, provavelmente ele não tinha noção do que estava acontecendo com ele, e com isso ele ficava um bom tempo vagueando em locais ou em condições que ele não se conseguia entender. E aí a gente lembra aqui na questão 895 do Livro dos Espíritos, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, o sinal que chama mais atenção da imperfeição é o interesse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo,
tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, quanto mais materialidade, mais dificuldade na adaptação à vivência espiritual, com todos aqueles problemas que a gente vê. E nessa condição de mente cristalizada numa situação, ele foca quem? Ele foca justamente a esposa que está encarnada. Ele foca a Celina. E aí ele vai tentar obsediar a própria esposa, porque até talvez dê para entender que é a ponte que ele tinha, o recurso que ele tinha naquele momento para talvez se conectar novamente. Então ele tentou em vão obsediar a esposa. Então ele desencarnou e tenta obsediar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples serva, ou seja, provavelmente ele tinha na vivência, na encarnação dele, ele se servia muito da esposa, falava, a gente pode até supor isso, que ele usava ela como uma simples serva, e aí queria que essa condição continuasse na condição espiritual que ele estava, né? Que ela continuasse servindo ele, né? Naquela condição que ele estava agora no mundo espiritual. Mas, felizmente, a Celina não era suscetível a essa obsessão. Então, ele continua. Incapaz de vampirizá-la, excursionou o domínio das sombras, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demover. Que é o que a gente vê com muita frequência nas sessões, né? Ele fica vagando, uma vez que ele não consegue se conectar, e é interessante a gente lembrar disso aqui, porque como é que ele se conecta? Através das próprias vibrações. Então, se a Celina, que era um espírito bem mais superior que ele, tem uma vibração mental diferente da dele, ele, por mais que ele queira, ele não vai conseguir se conectar. A não ser que ela passe, então, a vibrar na mesma condição que o nosso irmão. E o que não acontece, evidentemente, ela é uma pessoa, um espírito mais adiantado, e com isso ele não consegue se conectar, e não consegue vampirizá-la. O que nos lembra também do tratamento da obsessão. Que o melhor tratamento da obsessão é você mudar o seu padrão mental. É você mudar as suas características, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de vivenciá-la, a sua forma de negar os seus defeitos, assumir os seus defeitos, enfrentá-los e, com isso, você conseguir mudar o seu padrão moral. Então, dessa forma, é a melhor forma que a gente tem de tratamento da obsessão, cuidando de nós mesmos através da nossa reforma íntima. Então, isso aqui, por essa pequena frase que a gente tem aqui, a gente já tira a melhor lição que o Espiritismo vem trazer para todos nós, né? E assim, continuando, ele foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então, veja, ele foi... Então, vocês veem, todos os irmãos têm o seu socorro. Esse irmão foi socorrido, ele foi tratado, ele foi cuidado, ele foi amparado. E aí, além disso, foi dada uma oportunidade para ele de trabalho para que ele possa, assim, progredir. Então, como o trabalho é importante para nós. Ele não fica lá à toa, a esmo. Sempre trabalho, independente de onde você esteja. Para que você consiga, assim, através do seu próprio esforço, seguir adiante. E a gente traz aqui um próprio exemplo de apego material muito clássico, que é o próprio André Luiz. Se vocês leram O Nosso Lar, vocês se lembram que ele insiste muito em descer ao lar dele anterior. No início, essa ideia é refutada, e a gente sabe por quê, porque ele não estava apto a se deparar com outra realidade, uma vez que ele já está há muito tempo no plano espiritual. Mas uma hora ele tem essa oportunidade de novamente estar ali no seu lar. E a hora que ele vê a esposa com outro companheiro. Mas ele não tem essa visão de um espírito mais elevado, justamente. E olhar que agora a esposa estava sozinha, agora ela tem a oportunidade de estar com outro companheiro, e o que importa, na verdade, é a felicidade da esposa, se verdadeiramente ele amava a esposa. Mas não, ele se apega à casa e se apega à condição anterior dele. É um apego muito intenso. E ele justamente, ele vai ver que o atual esposo da companheira estava sendo obsediado, estava com uma grave doença, e no final das contas ele auxilia, ele
Ele ampara e aí consegue se desvencilhar dessa situação também dele. Então, o próprio André Luiz nos dá um exemplo de apego material nessa série de escritos que ele faz. Perdão. Então, continuando. Meu caro assistente, continuou. Perdão, eu tenho inquieto. Venham rogar-lhe auxílio em favor de Libório. Então, o próprio Abelardo chega para eles e fala, olha, preciso de ajuda. Preciso de ajuda em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo. Então, vejam a seguinte situação. Libório agora está, Libório desencarnado, que antes vampirizava a companheira. Agora ele é assistido no plano espiritual, num hospital espiritual, e agora ele começou a piorar. Mas piorou por quê? Porque é a mulher agora encarnada que está perseguindo ele. Então vocês vejam como o drama da obsessão é muito complexo. São duas almas, ou duas ou mais almas, que na verdade se mantam, né? E é isso que ele está mostrando aqui. Então Aulus se dispôs a auxiliar, mas pediu que Abelardo conduzisse Celina em desdobramento após adormecer, e nós vimos muito bem o que é um desdobramento, que o Eduardo falou na aula passada, e retornasse com ela. E aqui eu lanço a seguinte pergunta. Vocês estão vendo, então, aqui 4 entidades que vão a socorro do Libório, ok? Por que precisam da Celina? Por que ele vai chamar a Celina, que é a única que está encarnada? Tem que vir agora em desdobramento. Por que, afinal de contas, eles necessitam da presença da Celina para fazer esse trabalho? Eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar para isso correr mais para frente, nós vamos entender mais para frente por que isso acontece. Tá? Mas fica aí a pergunta para vocês começarem a pensar por que então esse grupo, que são espíritos bastante capacitados para fazer uma assistência, precisam da Celina em desdobramento para fazer assistência. Vamos em frente. Alguém tem alguma questão, alguma colocação? Posso seguir em frente? Eu não estou vendo vocês, então, vocês me avisem, tá bom? Ok, vocês estão me ouvindo? Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom, Sim. vamos em frente. Ok. Qualquer coisa vocês me interrompem. Deixa eu passar aqui. Tá. Deixa eu só... Então, e aí, Hilário considerou curioso. Hilário é o companheiro, né? O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Sim, elucidou o orientador. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Então, vocês vejam, é um casal. É um casal diferente. Eles são diferentes. Um desses espíritos, que é a Celina, foi lá para frente. Abelardo continua no mesmo lugar. Por quê? Provavelmente por causa do apego dele e a incompreensão dele frente às realidades da vida. O que muitas vezes acontece com muitos de nós. A gente acordar leva um tempo. Então, isso acontece com Abelardo. Mas, graças a Deus, ele consegue agora, talvez, seguir o rumo dele junto a Celina. Então, é um casal que vem, e provavelmente vem de várias encarnações juntos, com seus problemas e suas questões que vão se resolvendo à medida que passa o tempo. Então, apesar da diferença, então, foi notado realmente a diferença que tinha esse casal, da Celina e o Abelardo. Em que se exprimem? Apesar da diferença em que se exprimem, quer dizer, apesar da diferença que se exprimem, eles formam um casal de pessoas tão diferentes. Por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Então ele está comparando da nossa relação com Deus. Quer dizer, os dois são tão diferentes e mesmo assim eles continuam se amando, se continuam juntos? Claro. Você também, a sua relação com Deus é a mesma coisa? Você tem tanta falha, você falha tanto e mesmo assim ele deixa de te amar e vocês seguem juntos? É uma colocação muito bonita, uma comparação muito, muito bonita que ele coloca, né? Então, realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado. Esse argumento é indiscutível, realmente é um argumento bem discutível, né? Entretanto, Abelardo religou-se à mulher perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorecuperação. E aqui eu não consigo ver porque tem um negocinho na minha frente, né? Então, vocês vejam que
essa relação deles, o progresso de Celina acaba beneficiando o próprio Abelardo. Por quê? Ele se espelha agora naquele espírito que sempre conviveu com ele, e agora ele consegue entender um pouco mais dessa relação e consegue entender um pouco mais do que acontece à sua volta, né? E agora, justamente agora, que ele se cola na Celina. Por quê? Porque agora ele vê que seguindo Celina ele pode realmente melhorar do ponto de vista espiritual, então ele fica conectado com a Celina nessa fase, né? Forma um casal. E esse capítulo é muito interessante porque ele vai nos mostrar diferentes relações. Essa é uma relação. Pessoas, dois espíritos encarnados, desencarnados que vêm de longe, mas que parece que estão se apruando. E nós vamos ver a outra relação, que é o Libório e a companheira, que não está ajustada. Então é isso aqui que a gente está trazendo aqui. Então a gente tem duas relações distintas. Abelardo e Celina, que agora a Celina está aqui, Abelardo está aqui, foram trazidos ao leito de Libório, isso vamos falar. E Libório e a companheira, que é uma relação doentia. É uma relação onde o apego é muito grande. O apego um ao outro. A ignorância do verdadeiro sentido das encarnações, que é você abrir mão, talvez, de certas condições e se conectar com outros espíritos, com outras pessoas, ter margem para você ter outros tipos de relacionamento, mas não, é uma relação doentia, né? E essa relação de afinidade, mas essa relação, a questão que eu coloco aqui, a relação de afinidade de Abelardo e Celina, essas duas aqui, pode ser definida como obsessão, porque ele está toda hora ao lado dela. Isso aqui é uma obsessão? Vocês definiriam isso como obsessão ou não? Porque, afinal de contas, Celina influencia ele de forma positiva. A gente pode falar que é uma obsessão? Essa aqui eu acho que não tem dúvida que é uma obsessão mútua. E essa aqui, essa relação? O que vocês me dizem? Não, não é não. Também acho que não. Acho que é uma relação de companheirismo aí. Ela é como se fosse um anjo. O tal do casamento, acho que da afinidade, né? Sei lá. Não me lembro de todos os negócios da história do casamento. Uhum. Nós vamos falar agora. É um casamento afim. Ah, tá. Casamento afim. Nós vamos falar assim, mas não é caracterizado uma obsessão. E vamos então retomar a definição de obsessão que é nos dada por Allan Kardec. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 e 81, que é lá nas preces espíritas, ele fala: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Celina nem de longe é um espírito mau. Então, não é isso que ele é uma obsessão. A obsessão é uma ação negativa, né, e persistente, com um objetivo claro, que é prejudicar o outro. Não é essa relação que a gente vê. Não é uma obsessão. Ao contrário dessa relação aqui, que eles prejudicam, né? E o Aulus continua. Eles não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos. Olha só que relação interessante, né? E Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação. Quer dizer, ele tá se esforçando. Esse espírito já passou por tantos problemas, tantas dificuldades, ficou perambulando, perdido. Agora ele tá se aprumando, ele está se encaixando e ele usa a figura da esposa como alvo necessário para ele seguir adiante, né? Então ele está sonhando em receber a esposa novamente lá na pátria espiritual, mas aí ele já está numa outra condição, um pouco melhor, né? Que aqui ele fala assim, ó: sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então são espíritos afins, né? Isso, porém, é comum. A separação dos casais é apenas imaginária. Um caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado, onde não prevalecem as afinidades do sentimento. O matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Muito interessante essa colocação, porque é o que acontece com mais frequência. A conjunção de duas almas, que a gente chama de matrimônio, seja ela esposa, marido, qualquer companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira, enfim, as infinitas possibilidades que a gente tem, né, de união,
é um serviço redentor, quer dizer, uma oportunidade dessas duas almas estarem ali convivendo o tempo inteiro, convivendo com seus defeitos, com seus desajustes e aprendendo a tolerância um com o outro, dos seus defeitos, dos seus desajustes, para que se aprimorar também. Você se espelha no outro, você acompanha o outro, observa as dificuldades e assim mesmo aproveita essa informação para você se melhorar. É o que está fazendo o Abelardo aqui nessa condição, né? E aproveitando, né? E aqui, então, a gente traz a classificação do casamento que vem lá do Martins Peral. Ele lembra para a gente essa classificação, e eu acho interessante a gente comentar isso aqui para a gente entender um pouco mais essas relações que a gente observa aqui no plano terrestre, né? Então, o primeiro, o que tem menos nível espiritual, entre aspas, vamos dizer assim, é o casamento acidental. É o que a gente vê muitas vezes na mídia. Muitas vezes a gente vê, o sujeito casou com aquela atriz, ou com não sei o quê, esses casos, mas durou 1 mês, 2 meses, aí eles se separaram. Por que acontece isso, né? Porque era apenas talvez um joguete, um brinquedo, uma questão mais ligada a questões mais materiais mesmo, né? Interesse material, interesse sexual, né? Então é coisa bem material. Então são acidentais. É um encontro de almas inferiorizadas sem acidentes espirituais. Não tem a mínima relação lá no plano espiritual. Caracteriza-se pela falta de ligação afetiva. É só interesse. A aproximação ocorre através dos impulsos inferiores do casal e o relacionamento é desprovido de simpatia ou antipatia. Quer dizer, não tem, né, nenhuma emotividade, né? Esses casamentos ocorrem em grande número e pode até dar certo, pois é possível que os cônjuges se adaptarem um ao outro, consolidando a união no tempo. Quer dizer, pode até dar certo. Você vai lá e vai tocando o bar e vai seguindo em frente. Então, esse aqui são os casamentos acidentais. Os casamentos provacionais é o tipo mais comum, constituindo encontro de almas inferiorizadas com o objetivo de reajustar, de se reajustarem. Então, é o que a gente mais encontra aqui nessa nossa vivência, que é o que a maioria de nós, não vou generalizar, evidentemente, convive entre as nossas 4 paredes, né? Então, por haverem contraído débitos mútuos, a providência divina utiliza-se da união conjugal para o necessário ajuste. Você vê que e a gente ainda se questiona da justiça divina, né? Como a providência providencia mesmo, providencia condições para que aquelas duas almas que no passado eram inimigos mortais tenham condição de se ajustar, construindo um lar, construindo uma relação, né? Como a justiça divina é maravilhosa nesse sentido, não é verdade? Então, por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia. Claro, se eu coloco 2 inimigos ali, né, gato e rato, né, tem que ter uma desarmonia, né? Mas é aí o nosso aprendizado, é na desarmonia, é nos defeitos de cada um que a gente aprende a tolerar, a aprender a olhar o defeito do outro, né, e aprender a olhar o próprio defeito. É assim que a gente aprende, né? Onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias, é verdade. Quantos feminicídios a gente está vendo hoje em dia, na verdade? Quantas questões que são resolvidas muitas vezes com a desgraça do homicídio, não é? E quantos de nós talvez não tenhamos vivenciado isso no passado, né? E aqui eu coloquei essa imagem aqui, então, dessa casamento provacional com a mulher, então, com o rolo de macarrão aqui, e o sujeito aqui, se fosse ele, eu subiria um pouquinho mais, porque esse rolo de macarrão provavelmente acertaria a testa dele se ela jogasse com uma certa força. Então, se fosse ele, eu estaria lá em cima, não estaria aqui embaixo, não. Tá? Então, é o casamento mais comum que a gente tem aqui, que é o provacional, que é uma oportunidade muito grande. Então, nesses casamentos provacionais, o espírito esclarecido aprende a renunciar, que é o nosso grande aprendizado, né? A nossa renúncia, a renunciar de nós mesmos, né? Em benefício, né, do próximo, em benefício da relação, em benefício de sua paz e do seu reajuste. E o faz ainda porque tem inabalável certeza de que, se fugir hoje ao resgate, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procura agora afastar-se. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se não se ajustar, vai ter outra oportunidade. É uma questão de afinidade também, uma questão vibracional. Porque se você odeia tanto, o que vai acontecer? O que vai fazer a justiça divina?
você odeia tanto uma pessoa, ela vai colocar ela do lado dela na encarnação. Para quê? Para que eles possam ter a oportunidade de se ajustar. E assim fará até que os dois se reajustem. E assim fará. Né? É assim que funciona. É uma lei natural que a gente vê acontecer dia a dia. A humildade, especialmente, tem um poder extraordinário de harmonização dos lares, convertendo-os dentro da relatividade que assinala todas as manifestações da vida humana em legítimos santuários, onde o destino dos filhos possa plasmar-se nas exemplificações edificantes. Bonita, né? Esse parágrafo aqui, ele fala, então, para a gente que a nossa humildade, se a gente tem essa capacidade de renúncia, de humildade em se saber se, talvez, menor e abrir mão de uma série de questões particulares de cada um de nós, a gente pode, então, transformar esse lar num santuário e dar o exemplo para aqueles que estão convivendo com nós, que são os nossos filhos, né? E seguir adiante também numa harmonia maior do que aquela que a gente encontrou no passado, né? Então, transforma o nosso lar num legítimo santuário. É uma bênção, né? Outro tipo de classificação do casamento são os casamentos sacrificiais. Eles são raros, eles são compostos por uma das almas, ela vai se sacrificar, por isso que se chama sacrificial, para que o outro espírito que está convivendo com ela tenha a oportunidade de se engrandecer com essa companhia. Então, reúnem almas possuidoras de virtude e sentimentos completamente opostos. É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a quem se atrasou na jornada ascensional. Então, é uma pessoa, um espírito muito, muito, muito iluminado, que se sacrifica, né? Como a própria palavra indica, é um casamento de sacrifício para um dos cônjuges. E aqui a gente vê a imagem de Lívia, com o Públio Lentulus, que mais tarde vem a ser Emmanuel, no livro Há 2000 anos. Né? Quem leu Há 2000 anos, e quem não leu, eu sugiro ler, que é um livro bastante importante e que nos esclarece muitas coisas, e que ela vem, então, encarnar para tentar fazer com que o seu marido ele consiga melhorar e sair daquela condição espiritual que ele está. Né? O senador, embora evoluído intelectualmente, era moralmente inferior a Lívia. Né? Então, ela vem para tentar melhorar esse espírito. Um casamento sacrificial. Perdão. Vamos em frente aqui. Deixa eu ver só se ele para de aparecer. E o casamento afins, que vocês falaram, são os que reúnem almas esclarecidas que muito se amam. Que imagem maravilhosa essa aqui, né? Se a gente conseguisse levar o nosso casamento até essa idade, com respeito, né? Com solidariedade, com tolerância, quem sabe nós consigamos, né? Chegar até essa fase, nessa maravilhosa relação, né? Então, são espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição e ambos buscam juntos aprimorarem o amor que já nutre o outro. Então, você vê, é um casamento de consolidação. Eles já estão lá, já estão convivendo, eles se gostam muito, têm aquela sua afinidade, então eles vêm só para consolidar essa relação, consolidar e fortificar essa relação, né? Para aí daí seguir a voos mais altos. Né? Então, casamentos afins. E, finalmente, os casamentos transcendentes, que é aqueles casamentos que transcendem, né? São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e no bem, e se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. Quer dizer, lá no plano espiritual, eles tinham um planejamento de ficarem juntos aqui para desenvolver um projeto que ia beneficiar toda a humanidade. Então, a vida desses casais encerra uma finalidade superior. E a gente coloca aqui o casal, né? O casal Kardec, né? que se une, né? Ela apoiando sempre o marido, podia ser justamente o contrário, não importa, mas e forma então, traz então a nossa querida doutrina para conhecimento de todos, né? Então, um casamento transcendente. Vou dar uma olhadinha aqui no meu horário. Estamos quase perto. E aqui a gente vê, então, se a gente pudesse classificar esses casamentos, essas uniões, a gente vê que à medida que a gente vai
partindo do casamento acidental, provacional, sacrificial, afim, transcendente, a gente aumenta, assim, a superioridade do relacionamento. E é muito interessante que agora que a gente viu essa classificação, a gente pode voltar lá nessa relação dessas duas almas, tanto a Celina com o Abelardo, como o Libório e sua companheira, e ver em que fase que nós estamos, em que fase que nós estamos aqui em relação a essas relações. Alguém quer falar alguma coisa? Ixi. Posso seguir em frente, então? Eu acho, agora eu volto atrás, eu acho que o casamento aí do Abelardo com a Celina é sacrificial e não afim. Parece mais sacrificial mesmo, né? Pois é. Talvez veja essa condição agora, a próxima vez que eles vierem, provavelmente deve ser assim mesmo. Talvez seja afim, porque a gente também progride no plano espiritual, né? Claro que o grande progresso nosso é feito aqui com as nossas provas mesmo, coisa que a gente pega na matéria mesmo, né? A gente aqui aprende a lição de casa, né? Talvez alguns de nós aprendem, a maioria de nós não aprende e tem que botar tudo de novo. Mas enfim, quem sabe lá no plano espiritual ele já tem um progresso suficiente para depois vir uma relação mais afim, né? O fato é que isso aqui também, a gente não pode ficar muito ligado na forma, né? É claro, isso aqui tem umas variações todas, tem uma infinita gama de relacionamentos aqui no meio, claro, mas é só para a gente tornar mais didática a nossa visão e nosso entendimento em termos de relação humana, né? De um espírito encarnado. Por que acontece tantas brigas? Por que acontece? Por que naquele casal é tão maravilhoso, eles estão conseguindo seguir em frente com tanta harmonia? Por que naquele casal tem tantos problemas? Aquele lá é tão prejudicado? A gente consegue talvez entender um pouco mais baseado nessas relações todas que a gente passa a conhecer, né? Eu aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só sair um pouquinho, só para ver que eu chego então aqui, pessoal, a metade da aula. Agora são 10:50. A gente tem tempo de discutir. Eu sugiro, porque não vai dar tempo de fazer o resto. Eu tenho mais metade dos slides para mostrar e talvez a gente demore um pouquinho mais lá. Então, eu acho que vale a pena, talvez, se o Eduardo concordar, a gente parar aqui. Aqui nós estamos no slide 22. Tenho ainda um pouco tanto desses slides para apresentar na próxima. Então, se o Eduardo concordar, a gente interrompe e discute essas questões. A gente pode conversar sobre alguma coisa que foi falada. O que você acha, Eduardo? Por que eu concordar? Se nós do grupo acharmos que é prudente, eu acho interessante a gente abrir para a gente conversar um pouco, né? Se você quiser, você pode até fechar os slides. Não tem Vou fechar. Parar aqui a nossa... Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre esses aspectos, né? E Perdão. esse tipo de casamento, né? O casamento o provacional, né? Ele realmente é um casamento difícil, né? Como ele colocou. E como a Ana Joyce colocou, é muito parecido, vamos dizer assim, segue muitos moldes do que a gente está vendo aí do Abelardo com a nossa irmã Celina. Tem características. A gente não pode dizer assim, de total condição, não. Mas as características indicam que sim, que é um casamento realmente transcendental. Esse tipo de casamento, por ele ser tão raro, ele aparece muitas vezes, assim, ele é muito citado, a gente encontra muitas citações, né, principalmente nas obras espíritas, né, de um espírito que está mais adiantado e que volta para ajudar aquele que está um pouco mais na retaguarda, que precisa de um amparo, de uma ajuda, né? Então é algo muito interessante e tudo que você comentou até agora é muito interessante, né? O nosso irmão Abelardo, ele ainda é muito apegado às condições terrenas, né? Como a gente viu. Esse tipo de irmão, agora eu vou colocar aqui um pouco da experiência, né? Os trabalhos de doutrinação que a gente realiza, né? Esclarecimento, doutrinação. Esse tipo de irmão, ele muitas vezes ele aparece mesmo, ele é trazido nas sessões,
A gente, muitas vezes, estabelece um bom diálogo, tenta orientá-lo a partir da palavra do amor, respeitando seu livre-arbítrio, respeitando todas as suas condições com que ele ali se apresenta, acolhendo com amor esse irmão. E quando ele aceita o convite, e isso não é difícil de acontecer, após um tempo, às vezes ele até retorna e vem por uma outra médium, né? Às vezes ele vem falando e ele vem nos contando que ele foi acolhido naquela casa, ele foi acolhido naquele pronto-socorro, ele foi direcionado para um hospital e depois ele ficou trabalhando na casa. E muitas vezes eles relatam a mesma coisa que o Abelardo aqui relatou, que ele está trabalhando na parte da organização do salão, que ele está trabalhando na admissão dos espíritos, na segurança, como o irmão Abelardo. Ou seja, é algo que é muito corriqueiro, tá, gente? Não é assim, o irmão Abelardo é um caso diferenciado. Não, não, gente. Ali nos trabalhos que eu já realizei no CETREL e na SEIC, eu já tive essa experiência por diversas vezes. Por diversas vezes, o irmão, depois de um tempo, vinha num outro médium, às vezes agradecer, às vezes trazer informações que é importante para todo o conjunto dos trabalhadores, né? Falando, olha, eu consegui, eu estou trabalhando aqui, eu trabalho na segurança, trabalho na admissão, trabalho na limpeza, muitas vezes trabalho na limpeza, e estou muito contente de estar trabalhando aqui na casa. Como também, gente, algumas vezes você se depara com irmãos que estão ali e que fora da casa, fora ali do centro, fora ali do pronto-socorro, fora ali do hospital, na região aqui, que é a região de crosta, ele pratica algumas coisas, ele faz algumas coisas, ele já, observando outros irmãos, ele já compreendeu o poder da mente, a mente que cria, né? A gente cria com o nosso pensamento, o pensamento cria, né? O potencial hipnótico que ele possui. E muitas vezes ele utiliza isso para tirar a energia das pessoas, vampirizar as pessoas, como o Abelardo tentou fazer com a Celina. É natural, é natural. Eles aprendem uns com os outros isso, aqui na crosta, ou na área mais abaixo da crosta, que seria a área a área de trevas, né? E essas duas áreas se ligam muito, existem muitas ligações entre essas áreas, entre a área que está um pouquinho acima da gente, que é o umbral, ou seja, esses 3 pontos, eles têm muito pontos de contato. E esses irmãos ali, eles veem os outros praticarem esse vampirismo, né? E essa criação mental, forma pensamento, imposição hipnótica, eles aprendem. E, às vezes, dentro de uma sessão, quando eles se manifestam, eles falam sobre isso, que eles conseguem as coisas, que eles fazem as coisas, e muitas vezes eles vêm fazer cobrança de paga, que ele não fizeram a paga para ele, ou que ele não ficou com a parte da paga, outro mais forte do que ele que ficou. E muitas vezes a gente propõe para ele se ele não gostaria de utilizar aqueles recursos de uma maneira mais proveitosa, que pudesse produzir o bem, e que na produção do bem ele iria ali obter uma energia que seria muito mais gratificante para ele. E muitas vezes eles falam, olha, eu gostaria de experimentar isso. E às vezes, aí eles são direcionados primeiramente no pronto-socorro, hospital espiritual, e depois eles são realmente utilizados nos trabalhos de pronto-socorro, nos trabalhos de atendimento da casa, naturalmente. Naturalmente, lógico, agora, aquilo que ele havia aprendido para subtrair ou subjugar, ele agora vai somar, ele vai agora compartilhar, ele vai agora praticar o bem e colher ali aquilo que o bem praticado ele vai trazer ao seu coração, que é a gratidão. Um sentimento que, quando ele começa a perceber, porque a gratidão é contagiante, conforme ele vai percebendo aquilo, ele vai multiplicando e vai crescendo. Então, muitas vezes, eu não vou dizer para vocês que é raro passar 1 mês ou 2 sem que a gente receba um irmão que esteja nessas condições. Ele já tem algum conhecimento sobre
a capacidade mental, a mente criadora, né? Ele já tem algum conhecimento sobre a capacidade hipnótica que ele pode exercer sobre as pessoas, ele já tem algum conhecimento sobre absorção de energia, manipulação de energia, só que, como eu falei, ele utiliza isso apenas para o seu interesse pessoal, como o Roberto comentou, interesse pessoal, e muitas vezes para subjugar as pessoas para obter aquilo que ele quer. E agora, o que importa para nós? É inverter essa polaridade, inverter esse recurso, fazendo com que esse recurso possa produzir o bem. Então, esse é um trabalho que muito se realiza dentro do pronto-socorro, dentro do hospital espiritual, que nós vamos falar sobre o hospital espiritual, eu não quero entrar nesse aspecto, porque é da próxima aula, quando a gente vai falar o local adjacente, né? Aquele primeiro atendimento que nós realizamos, primeiro atendimento em que o nosso irmão ali, o Abelardo, né, recebeu. Esse nosso irmão, ele recebeu esse primeiro atendimento no pronto-socorro espiritual, junto dos médiuns, e foi encaminhado para esse local, que é condizente à realidade que ele vive, que é condizente ao padrão espiritual que ele se encontra. Esse nosso irmão Abelardo, como o Roberto comentou, ele é um irmão ainda muito terra a terra. Ele está muito aqui na crosta. Ele está na região de crosta. Então, ele precisa ser atendido num hospital que esteja nas proximidades da região de crosta. Não dá para levar ele para dentro de uma região um pouquinho mais elevada, mesmo dentro de Umbral, por exemplo, numa casa transitória. Ele vai para lá, mas ainda vai levar mais um tempinho. Não é? O padrão vibratório dele nem a esse local ainda permite que ele seja levado. Por enquanto, ele precisa de um hospital mais aqui na crosta, mais denso, mais ligado ao que ele necessita. Isso nós vamos ver a semana que vem. Semana que vem vai ser realmente algo fantástico. Tem outros livros que abordam a respeito disso. Antes de eu passar a palavra para a Ana Lúcia, eu queria lembrar para vocês que tem um livrinho, nossa senhora, né? Um livro maravilhoso, chamado Boa Nova. Acho que todo mundo conhece, né? De Chico Xavier, por Humberto de Campos. Nossa, Humberto de Campos, né, gente? E tem o caso de Joana de Cruz. Eu recomendaria o capítulo 15. Eu recomendaria ler o caso de Joana de Cruz, porque é um caso muito parecido com o caso que nós estamos aqui analisando, em que é um espírito escol, já naquela época, há 2000 anos, lembrando que Joana de Cusa conversou com o Cristo, ou seja, era um espírito já elevado naquela época e que era casado com o administrador de Herodes, que era o Cusa. E ela tinha probleminhas de relação com ele, e ela acertou esses problemas numa conversa que ela teve com o Cristo. E ela levou isso até adiante. E, lógico, depois tem uma conclusão muito interessante, lembrando que quando a gente fala de Joana de Cruz, nós estamos falando de uma das encarnações de Joana de Ângeles, tá? Então, é interessante esse capítulo. Esse capítulo fala já desse espírito naquela época, já com uma elevação espiritual bem interessante, vale muito a pena a gente ler, e fala sobre um dos filhos dela, que em 68, quando esse filho, nas perseguições aos cristãos, né, ela foi queimada na fogueira junto ao filho. E o filho, para que ela não fosse queimada nem ele, bastava que ela negasse o Cristo, o abjura. E a resposta vocês leem no livro. Segundo o que relata a própria Joana de Ângeles, né, esse filho que pedia que ela abjurasse é uma pessoa que está muito próxima dela hoje em dia. Trabalha com ela hoje em dia. Então, é uma história muito bonita, gente. Quem quiser, por favor, leia. Eu acho que é emocionante e é bem curtinho, tá? São 3 páginas. Está no Boa Nova, capítulo 15, Joana de Cusa. É um exemplo bem interessante sobre esse aspecto do casamento sacrificial, para vocês verem que não é só assim uma alma muito elevada, que nem a gente vê aqui o caso da Celina, perto do Abelardo, as diferenças são gritantes, tudo bem. Mas ali nós vemos uma alma que tem uma certa elevação e que vem para ajudar uma outra
e que leva o casamento até o final, tranquilo, como Jesus pede, e ainda tem uma conclusão muito interessante, que é mostrando que é um grupo familiar, e como o próprio Roberto falou, dentro daquele grupo familiar, os exemplos dela, o Roberto tocou nesse assunto, os exemplos dela vão ser muito edificantes no conjunto da formação dos filhos. O Roberto tocou muito nesse assunto e eu achei importante. Ele até falou, esse parágrafo é um parágrafo muito bonito. Os exemplos dela e o exemplo dela no final, para os filhos. Não só no relacionamento ela com o esposo, mas no relacionamento geral daquilo que ela vivenciou no cristianismo. Então, ali, vamos dizer assim, é o que a gente costumou no capítulo anterior, em que eu falei muito precisamente sobre testemunho, em você vivenciar aquilo que você fala. Não basta só falar, você precisa viver aquilo que você fala, né? Não basta só ensinar, você precisa praticar. Tanto que lá no capítulo 5 de Mateus, né, é mínimo aquele que só fala, mas ele tem um valor maior aquele que, primeiro, pratica e fala. O praticar vem primeiro, por enquanto. É muito importante essa ordem ali, está uma ordem muito certinha, né? Então, é importante praticar, dar o exemplo. Afinal de contas, Jesus aqui não veio contar o seu evangelho, ele praticou, ele viveu o seu evangelho. Por isso é praticar e ensinar, tá? Então a ordem está bem certinha. E foi muito bacana o que o Roberto colocou ali, eu achei que foi, penso, né, que é muito construtivo. Quem puder, leia. Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos, capítulo 5, Joana de Cusa. E queria, antes de passar a palavra para a Ana, finalizando, eu queria que isso ficasse na gravação, porque tem um erro e eu queria corrigir esse erro. Semana passada, eu falei sobre o livro O Consolador. Eu falei que existia uma pergunta que tinha sido respondida de maneira anímica por Francisco Cândido Xavier, ou seja, perguntas que tinham sido remetidas a Emmanuel e que, através da psicografia e a perfeita sintonia, ou, vamos dizer assim, por falta de palavra, né, a mais perfeita sintonia de Francisco Cândido Xavier com o seu mentor, que era Emmanuel, que ele, a partir dessa mediunidade, pudesse trazer as respostas. Porém, uma delas tinha problemas, e, na verdade, tinham duas que foram questionadas pela FEB. Uma delas, inclusive, foi alterada por Emmanuel. Ao finalzinho do livro O Consolador, nas últimas páginas, a FEB, a pedido do próprio Chico, fez constar que essa pergunta foi alterada. Eu falei que era a pergunta 278, ela está errada. A pergunta que foi alterada é a 378, e não a 278. Tem um erro ali, então eu estou colocando aqui para que fique na gravação, porque quem assistiu semana passada pode falar assim, não, mas não era essa a pergunta. Realmente não era mesmo. A pergunta correta é a 378. O livro Consolador só traz a resposta correta. A resposta que estava incorreta, a próprio pedido de Emmanuel, ela foi retirada, você não vai encontrar como ela foi respondida de maneira errada, foi retirada pedido por ele, para que não houvesse, por exemplo, aparecer essa resposta depois de um tempo em algum outro lugar, porque alguém copiou errado ou trouxe a pergunta errada com a resposta errada. Então, a pedido dele foi mantido apenas a resposta corrigida. Então, a gente não tem mais acesso àquilo que foi apresentado naquela época e questionado pela FEB. Com relação à outra pergunta que eu citei, também tem um erro. Eu citei a pergunta 324, que falava sobre metades eternas. E as perguntas são da 323 a 328. Não é a 324, é um conjunto de perguntas. Emmanuel não corrigiu essas perguntas, porque, segundo o que ele coloca, abre aspas, a humanidade precisava ainda crescer um pouco mais no entendimento dos relacionamentos entre as pessoas. E conforme ela fosse conhecendo um pouco mais, ela ia entender o que significavam essas almas eternas. É o casamento, o último modelo de casamento que o Roberto Martins apresentou para nós, que é o casamento daqueles irmãos ali que vêm, eu esqueci o nome agora, é o Kardec, por exemplo, com a... É um casamento transcendente. Transcendente.
esse seria aquilo que a gente vai entender por metades eternas dentro das respostas do Emmanuel, dentro do livro Consolador. Vejam, o livro Consolador, gente, é um livro de 1941. Isso tudo que nós estamos vendo sobre esses tipos de casamento é um estudo que não está dentro dos domínios da mediunidade, está dentro de um livro de apoio, que é o de Martins Peralva, que é um livro de 1971. Ou seja, nós estamos falando de um bom tempo depois, em que nós conseguimos evoluir um pouco mais e entender um pouco mais como eram esses relacionamentos. Exatamente como Emmanuel coloca na resposta, que é no finalzinho do livro O Consolador, falando, olha, vocês precisam caminhar um pouco mais para vocês entenderem o que são essas metades eternas. Por enquanto, ainda falta um pouco de embasamento para vocês chegarem lá. Tanto que o próprio livro Nos Domínios da Mediunidade é de 55, ou seja, é bem depois, tá, gente? Então, como eu volto a dizer, a doutrina espírita não é uma doutrina progressista, ela é uma doutrina progressiva, ou seja, ela vai progredindo, por isso ela nunca vai ser ultrapassada, ela vai sempre acompanhando a evolução, tá? É aquilo que eu expliquei uma vez sobre por exemplo, português, matemática, esses ensinos são progressivos. Você aprende a fazer continha de mais, menos, vezes, dividir, para depois fazer cálculo, para depois fazer derivada, para depois fazer integral. Isso é progressivo. É a mesma coisa que a linguagem. Você aprende as letras, depois você aprende a juntar as letras, depois você aprende os verbos, os advérbios, o predicativo do sujeito. E aí você vai aprendendo a construir a fala, construir a escrita, né? É progressivo. A doutrina espírita é exatamente igual. Ela tem a sua base, que são os 5 livros de Kardec, e daí para cima é progressivo. Ou seja, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ali recebendo mais informações e vamos aí construindo, edificando sobre as bases doutrinárias trazidas por Allan Kardec. A própria codificação, a própria cristianismo, que a doutrina espírita é o cristianismo revivido, começa com Moisés viver na terra, Cristo apresentando Deus como amor e soberanamente justo, justiça e amor, e a doutrina espírita nos falando sobre aquilo que o Cristo mesmo diz, olha, eu tenho muita coisa para dizer, mas não dá para falar para vocês agora. O que eu preciso nesse momento é dizer para vocês que vocês são imortais. Isso ele provou. Ele realmente retorna ao terceiro dia, patenteando a imortalidade da alma. Porém, ele não falou absolutamente nada de como era a vida no mundo espiritual. Isso cabia ao quem? Ao Consolador Prometido. O Consolador Prometido é que vinha trazer essas informações. Ou seja, o caráter do cristianismo é progressivo, como a doutrina espírita é progressiva e não progressista. Tá? Então, isso é importante. Desculpa o alongar do tempo, eu falei aí por praticamente 20 minutos, né? Mas eu queria fazer essa correção porque fica gravado e eu falei realmente as perguntas erradas. E depois algumas pessoas até comentaram comigo, olha, eu acho que está errada a pergunta, e realmente está errada mesmo. Não é a 278, é a 378, que foi corrigido. Obrigado, gente. Ana, por favor, sinta-se à vontade. Oi, boa noite a todo mundo. É bem interessante, né, esse capítulo, né, as colocações que o Roberto fez. E assim, eu imagino que todo mundo, né, tenta trazer esses exemplos que a gente viu, né, no livro, na doutrina, como você falou, né, de anos atrás, já décadas atrás, mas a gente tenta trazer isso para a atualidade. Cada um tenta se espelhar e ver a vida, né, de cada um de nós ali, os seus relacionamentos dentro daquilo que nos foi colocado aí pelo Roberto, né, e pela doutrina. Então eu acho muito importante, assim, Eduardo e Roberto também, né, que a gente tenha consciência que a gente vive num planeta que ainda é de provas e expiações, que ainda há o império, né, infelizmente, da dor, do sofrimento, né, das imperfeições e não da perfeição. Ainda a gente não está na regeneração. E, infelizmente, a maioria desses relacionamentos que até são programados, né? Não, eu estou falando daqueles que não são aqueles absolutamente casuísticos, mas que são programados do lado de lá,
e a gente vem para cá e não tem, às vezes, condições de cumprir com aquilo que tinha sido pactuado do lado de lá, e infelizmente se acaba contraindo mais débitos ainda do que aqueles que já tinham por ser sanados, aquelas arestas a serem aparadas, às vezes se tornam algo muito maior, né? E também porque a época, né, da psicografia dessa obra, é forçoso falar que a sociedade era diferente também. A gente tinha-se um relacionamento, um casamento, e assim se seguia, né, às vezes por uma vida inteira. Hoje em dia, até a instituição do casamento tem se modificado muito, e o que acontece é que a gente vê as pessoas não se casam, mas assim, se unem, né, se juntam, né, companheiros, e aí ficam por um tempo, depois não dá certo, 2, 5 anos, depois com outros e com outros e com outros, e assim vão constituindo N relacionamentos ao longo de uma vida inteira, né? E aí mais ainda contraindo mais débitos ou ficando com uma questão muito instável em relação à sua posição espiritual, não só com relação a si mesmo, mas com todas as obrigações, deveres, débitos que foram contraídos com relação aos demais, né? Às vezes, vários filhos por diversos casamentos ou relacionamentos distintos. Então, como você mesmo falou, Eduardo, que o espiritismo é algo que nunca fica defasado, porque ele acompanha a evolução não só da ciência, como também da sociedade, né? E do seu comportamento ao longo de todo esse tempo. Eu acho assim muito triste a forma como as coisas acontecem hoje. Muitas vezes a banalização dos relacionamentos, que às vezes foram traçados com tanto cuidado no plano espiritual, para que aquela vinda tão esperada, né, de uma família, de um casal, de um reduto familiar ali, pudesse vir, que foi tão preparada, né, no plano espiritual, chegar aqui, às vezes, e tudo por água abaixo, por falta de consciência, por N motivos, né? E tudo isso ser para a gente agora tão comum, né? Parece que tudo é assim mesmo, né? Era isso que eu queria colocar, porque muitas vezes as pessoas chegam lá no centro, né? A gente faz o atendimento fraterno. Então, quando a gente tem a questão religiosa, né? Existe uma certa angústia por parte das pessoas que às vezes querem terminar o seu relacionamento, querem partir para um divórcio, para uma separação, né? Não suportam às vezes mais a relação, a convivência e ficam ali angustiadas no sentido de que, nossa, mas o que que isso vai representar para mim lá na frente, né? O quanto mais de débitos eu estou ali contraindo com essa atitude, né? Então eu queria colocar isso. Obrigado, obrigado por compartilhar isso com a gente. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, nesse sentido, a Ana Joyce fez algumas perguntas lá, Ana. Será que ter vários relacionamentos não está numa programação e casamento também? Então, eu acho que o que a Ana colocou para a gente é que muitas vezes a gente tem vários relacionamentos porque a gente busca nesses relacionamentos alguma coisa que falta, talvez. E muitas vezes aquilo que falta é o que é visando a matéria, é visando mais a parte material. E não, a gente não se importa tanto em talvez aprender a conviver com o outro, aprender a tolerar, aprender a se relacionar de uma outra forma que seja diferente da forma que a gente está habituado a fazer. Então, eu acho que é nesse sentido que a Ana fez o comentário, Ana Joyce. Eu queria fazer uma colocação, Roberto, se você me permitir. Eu Tá? acredito assim que seria mais no sentido da banalização dos relacionamentos. Eu não estou falando que, lógico, as pessoas namoram, né, se conhecem, né,
se curtem, né? Isso é normal da sociedade, da juventude, tudo. Mas você tem que entender, você tem que, assim, ter mais consciência na hora de tomar um ou outro ato, saber, assim, olhar para dentro de si, olhar para dentro do companheiro, não ir, assim, já se relacionando, assim, vamos casar, vamos fazer e vamos acontecer. Se não der certo, paciência, separa e as coisas tomarem esse rumo. É a gente ter mais consciência nos atos da gente, naquilo que a gente faz, porque saber que tem consequências tudo que a gente faz, né? Tudo de bom, tudo de não tão bom assim, né? E a gente sempre vai ser responsável pela colheita daquilo que a gente plantou. Então, saber que a gente não deve machucar os outros, saber que a gente deve respeitar com quem a gente está. Na hora de dar um próximo passo, é ter consciência daquilo que a gente está fazendo e não levar assim de uma forma banal ou levar de uma forma assim, né, menos responsável. É nesse sentido que eu queria dizer. Muito bom que vocês trouxeram, eu acho interessantíssimo. As uniões provacionais realmente são a grande maioria. A doutrina espírita é uma doutrina progressiva. E Kardec, inclusive, na elaboração do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o casamento, ele fala sobre a união de dois seres que se unem, né, com objetivos redentores. O próprio Roberto frisou em amarelo na apresentação dele. Nós estamos falando de união de dois seres. Hoje, século XXI, nós hoje vivenciamos exatamente essa ideia, e essa ideia ela tem que ser uma ideia que deve ser cultivada para evitar a discriminação, para evitar com que a gente seja isolacionista, que a gente tenha preconceitos. Os preconceitos eles devem realmente deixar de existir. São seres espirituais que aqui encarnados têm como objetivo redentores, têm como objetivo de juntos construírem alguma coisa, edificarem algo no bem, transformarem-se. Então, nós precisamos ter uma mente bem aberta. Nós estamos num planeta de provas e expiações que está caminhando para um mundo de regeneração. Nós não estamos sozinhos no universo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nós não temos ideia como é a cultura nas outras moradas, como o próprio Livro dos Espíritos nos aponta. A condição humanoide, ela é praticamente a condição natural nessas moradas de provas, expiações e regeneração. Porém, elas não são exatamente iguais à daqui da Terra. E os costumes podem ser muito diferentes. Isso nós temos aqui dentro do próprio planeta Terra, nós temos aí algumas tribos em que a mulher ela é responsável pela caça, pela manutenção da casa, por tudo aquilo que, teoricamente, na vida de costumes nossa, nós vemos de uma forma diferente. É o homem que é o responsável. Então, isso pode ser natural em outros orbes, como outros relacionamentos, os relacionamentos podem ser um pouco diferentes do que aqui é de costume. Quando esses espíritos migram, e eles migram muito, nós migramos muito, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se nessa escola bendita eu não encontro aqui as condições para que eu possa evoluir, eu posso ir por uma outra escola de provas e expiações, para que eu ali encontre o material necessário para que eu dê evolução. Nós não podemos esquecer que o próprio Divaldo Pereira Franco, pela sua psicografia, traz muitas obras de Manuel Filomeno de Miranda, nos ali conclamando a pensar que nesse momento de transição, muitos espíritos que têm uma evolução moral, às vezes muito grande, mas a sua evolução intelectual ainda precisa melhorar, fazem intercâmbio. Podem vir para cá para nos ajudar na evolução moral e eles se vão aqui obter a evolução intelectual que não tinham no orbe onde eles estavam, valendo também o contrário. Ou seja,
Eu tenho um outro orbe em que o intelecto está muito avançado, esses conceitos morais ainda são muito deficientes. Esse intercâmbio, ele é constante. E numa mudança, como nós estamos caminhando, nós precisamos estar com a nossa mente muito aberta. 1857, Kardec responde sobre o casamento como união entre dois seres. 1857. Ou seja, a doutrina espírita, ela, quando ali os espíritos que trouxeram a codificação, eles já trouxeram uma base que serviria para todo o processo. É a base sólida da construção. Cabe a nós ali agora interpretar e caminhar nesse sentido. Por isso, eu volto a dizer, o momento em que nós estamos é um momento de reflexão, é um momento de derrubar todos esses dogmas, todos esses processos aí de separação, de preconceitos, de extirpar coisas diferentes. Não. Vamos estar com a mente bem aberta e realmente compreender que aquilo que aqui a gente acabou de ler, são duas almas afins que estão ali juntas e que têm ali como objetivo se melhorarem, e melhorarem aqueles que ali estão junto delas, tá? Então, vamos ficar com a mente bem aberta quando a gente fala sobre isso. A doutrina espírita, ela precisa ser uma doutrina que esteja vendo o futuro e que esteja realmente preparada para esses novos quadros, que ela não seja uma doutrina que seja dogmática, que seja uma doutrina de exclusão, que seja uma doutrina sectária, que seja uma doutrina extremista e que pregue de alguma maneira aí a discriminação. De maneira nenhuma. A doutrina espírita, ela tem que ser uma doutrina que acolhe e que compreende, que estuda e que sabe o que está se passando. Então, eu peço que a gente sempre tenha essa mente um pouco mais aberta. Há muitas obras dentro da codificação, principalmente obras de apoio, que são do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco. Temos obras de Emmanuel, Sexo e Destino, que é um dos livros, inclusive, da Lavra de André Luiz, do próprio Emmanuel, que fala muito sobre isso. Então, a gente precisa ter muito, muito carinho sobre isso. Há uma outra obra que é muito interessante. São duas obras, na verdade, para quem depois quiser se aprofundar um pouco sobre isso, que é do Andrei Moreira. Andrei Moreira realmente é um estudioso que estuda muito sobre isso, né? E uma das obras chama-se Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal. É fantástico isso aqui, gente. Quem lê isso daqui tem uma visão completamente diferente e compreende melhor o mundo. A outra é Transexualidade sobre a ótica do espírito imortal, porque homossexualidade é um tema, mas a transexualidade é um tema que também agora está vindo está muito à voga, né? Então, são dois temas que eu acho que vale muito a pena ler a respeito. Como eu disse, a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, e esses livros, esses apontamentos que são trazidos, eles ajudam muito a gente compreender o dia de hoje, os relacionamentos, por que esses relacionamentos são tão diferenciados, né? A gente precisa estar realmente preparado para o diferente. Eu acho bonito isso, né? Porque dentro da própria criação de Deus, né? Quando você olha para a criação, você vê como existe assim, existe muita diversidade, né? Você pega uma determinada planta, por exemplo, sei lá, uma orquídea, quantos tipos de orquídeas diferentes tem? São milhares às vezes, né? Pega, por exemplo, cachorro, quantos tipos de cachorro diferentes você tem, né? E são todos da mesma raça, né? Então, essa diferenciação, ela é linda, eu acho isso muito bonito, né? Realmente é algo que me chama muita atenção. E isso eu queria compartilhar com vocês. Nos casamentos provacionais, a gente precisa estar realmente muito, eu acho que muito aberta para essas mudanças, para essas situações diferentes, porque a gente não pode esquecer, voltando a tudo que eu disse,
nós não estamos sozinhos no universo. Há muitas moradas na casa do meu pai, mas ele não falou se em todas elas o regime, os costumes são exatamente os mesmos daqui da Terra. Lembrando que dentro da própria Terra, nós ainda temos regimes muito patriarcais. Vai lá no Oriente Médio para você ver como é que é. Já temos regimes mais abertos, como os nossos, graças a Deus, e temos aí outros que estão aparecendo, união de dois seres, que estão ali juntos com um objetivo redentor. Então, ter visão aberta, ter o coração aberto para isso, eu acho importantíssimo para todos nós. Tá ali sempre pronto para acolher esse tipo de situação. É muito importante. Então vamos agora elevar o pensamento a Deus e agradecer do fundo do nosso coração a oportunidade que tivemos na noite de hoje do aprendizado, da convivência. Que Deus, através de seus espíritos amigos, mensageiros, trabalhadores, no silêncio, possam nos auxiliar a praticarmos o Evangelho de Jesus, a abrirmos as nossas mentes e corações para as verdades eternas, para as leis do Cristo, para a moral. Senhor Deus meu Pai, abençoa a todos nós, as nossas famílias e os nossos propósitos cristãos. E assim, meu Pai, fazemos a prece, aquela que o Teu Filho nos ensinou, e que ela possa se tornar luz e bênção a recair sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.